Olá a todos, muito bem-vindos de volta. Vamos então retomar a nossa programação de hoje com uma conversa sobre desafios e oportunidades no mercado voluntário de carbono para os municípios. Para esta conversa, entre Pedro Barata, partner da Get2C e vice-presidente do Environmental Defence Fund, e entre também Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Muito obrigada. Eu acho que estou ligado ou não estou? Estou ligado, ótimo. Bem-vindos. Espero que tenham gozado o vosso coffee break. Já fomos apresentados, portanto não há muito a apresentar. Se alguém aqui nesta sala não sabe quem é que é o meu contraparte nesta reunião, então sugiro que enfim, mudem de país, provavelmente. Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa de Ambiente e, a título pessoal, velho colega de outras andanças. E vamos ter aqui uma conversa que vai ser muito informal. Vou ser muito honesto, não preparámos. Eu tenho aqui umas cábulas que, mais ou menos, me vão guiar nesta apresentação, nesta sessão, mas sobre o tema principal é o mercado voluntário de carbono, que é um tema que eu sigo a nível internacional e que, a nível nacional, em boa hora, o Ministério do Ambiente decidiu colocar na agenda, tendo a iniciativa de fazer um sistema nacional para o mercado voluntário de carbono. E, portanto, eu ia começar a minha pergunta ao Nuno. Nuno, comecemos por, assim, mais fácil. O que é que se pretende com o mercado voluntário de carbono? Quais é que são os objetivos? Ok, Pedro, obrigado, bom dia, boa tarde. Três notas antes de responder à pergunta. Aliás, a terceira nota já sabe a resposta à pergunta. Tu foste não necessariamente muito honesto, foste verdadeiramente muito modesto, porque tu trabalhas nestas matérias há muito tempo e, ultimamente, pensas em pouco mais do que o mercado voluntário de carbono. E, portanto, não era preciso grande preparação quando se está preparado. Em segundo lugar, gostava de cumprimentar os autarcas, particularmente aqui presentes. Deve ser a terceira ou quarta vez, já não sei, nos encontros anuais dos autarcas pelo clima. Quarta vez, pelo menos, que aqui estou. Digo sempre a mesma coisa. E por isso vou repetir que para mim é um grande prazer e um certo orgulho ver que continua esta comunidade a existir, que é uma espécie de resultado positivo do programa Clima Adapt, e onde estávamos há 10 anos e onde estamos hoje é impressionante. E há dias estava numa sessão pública e dizia que sabia em tempos de municípios que tinham estudos de adaptação às alterações climáticas na gaveta porque tinham medo de os mostrar. Coisa que não se pode criticar, num caso ou no outro. Mas também a verdade é que esse tempo já passou, porque as pessoas perceberam que o desafio da mudança do clima e particularmente o da adaptação à subida do nível da água do mar, às cheias mais repentinas e mais intensas, obviamente, e depois as consequências disso na forma como nos organizamos e nos instalamos no território vai nos convocar para decisões difíceis e, com toda a sinceridade, meter a cabeça na areia como a avestruz raramente é a boa decisão. E, portanto, o que vemos é que é ao nível municipal que as coisas estão a acontecer, que as pessoas estão a pensar em redesenhar cidades, zonas ribeirinhas, zonas litorais, com decisões complicadas, muito difíceis às vezes, com uma falta de financiamento muito, muito grande, mas esta rede é fundamental para trocar experiências, para aprendermos uns com os outros. Também costumo dizer, o Sr. Presidente da Câmara de Olé já me ouviu dizer isto várias vezes, aliás já o disse várias vezes, uma das medidas que na altura aprendemos todos, que fazia sentido como uma medida central para a adaptação às alterações climáticas nas nossas terras, era plantar árvores. Imagine-se, plantar árvores. Vejo aqui muitos técnicos municipais que passam a vida a dizer a toda a gente, é isso, façam isso, não inventem, não façam urbanismos, não façam empreendimentos sem árvores. Não é uma questão estética, é uma questão de
baixar a temperatura média nas ruas. E é milhões de vezes mais barato do que milhões de outras medidas que, se calhar, quando pensarem, é tarde demais. E, portanto, tudo... Só tenho boas palavras para a Rede Autarcas pelo Clima, porque acho que é um excelente exemplo. Devíamos ter mais destas comunidades. Agora, por exemplo, na área das agências de energia, começa também a nascer uma comunidade que tem muitas... tem paredes meias com esta e outras, é muito, muito, muito relevante. Terceira nota sobre o mercado voluntário de carbono. O mercado voluntário de carbono é, desde logo, uma tentativa de colocar em cima da mesa, no caso de Portugal, a possibilidade de criar um ativo, que até pode ser financeiro, que possa incentivar, por exemplo, o sequestro de carbono florestal e dessa forma contribuir para mitigar o flagelo dos fogos florestais. Também a possibilidade de gerar estes ativos de carbono por emissões capturadas em projetos industriais. Mas, sobretudo, aquilo que pretendemos fazer, e já agora uma terceira componente, e aliar à componente carbono, vou dizer pura e dura, também a componente de serviços de ecossistemas, de preservação de ecossistemas. E que em Portugal todos vemos, hoje aqui vários autarcas, no que diz respeito a áreas degradadas por fogos, tudo isto. Estamos a olhar para este mecanismo como uma oportunidade para podermos ter mais um instrumento, não é o instrumento, mas é mais um instrumento que possa ajudar a precisamente criar um novo mosaico de território que é crucial e que é uma corrida contra o tempo para combater os fogos florestais, para sequestrarmos carbono florestal, porque se nos recordarmos, a neutralidade carbónica em 2050, que é verdadeiramente ao virar da esquina, porque quem plantar uma árvore hoje, ela não vai estar madura em 2050, que fica absolutamente claro, e portanto já devíamos ter plantado ontem. Mas ao fazer isto, nós não podemos dar um incentivo, não vou explicar o mecanismo em detalhe porque não vamos ter tempo, mas não podemos dar um incentivo para as pessoas irem agora cortar floresta para plantar de novo. Isso seria um incentivo perverso. Isto são coisas que temos que acautelar. Nem tão pouco vamos tentar, não pretendemos criar um mecanismo também que pudesse fazer com que as pessoas, por exemplo, não creio que aconteça, mas só para dar um exemplo, migrassem de sistemas de certificação como o Forest Stewardship Council, o FSC, para vir a seguir buscar dinheiro ao carbono. Nós temos que arranjar a forma de compatibilizar as duas realidades. Tão pouco podemos, se eu tiver a utilizar termos muito técnicos, digam, mas eu vejo aqui muitos autarcas que vivem com isto todos os dias. Tão pouco podemos, com o mecanismo voluntário de carbono, desincentivar e prejudicar a criação das AIGP, as áreas de gestão integrada da paisagem, que são uma figura que pode até ser controversa num certo sentido, mas que, na minha opinião, é absolutamente central, chame-se do que lhe chamar, para a gestão do tal mosaico florestal que precisamos ter no nosso país a médio e a longo prazo. E, portanto, este mecanismo que procuramos criar em Portugal é de facto algo que pretende, em complemento das emissões que têm que ser reduzidas pelas empresas abrangidas pelos mecanismos de redução de carbono que já existem, como seja o comércio europeu de licenças de emissão, gerar este mercado voluntário de carbono, portanto, para compensar emissões que vão para além daquelas que eles legalmente estão obrigados a cumprir. Isto é complexo, que fique claro, e há aqui desafios de operacionalização. Nós o que pretendemos fazer é não inventar a roda, tudo novo. Também sabes bem o que é que isto foi quando estavas na ONU, no painel que fazia a aprovação de projetos de carbono. Foram quase 10 anos só para montar metodologias e nós nem nos passa pela cabeça tanto tempo. A perspectiva aqui é pegar em metodologias que já existam, conversar com os seus promotores e fazer muito, se possível, reconhecimento de metodologias existentes. E já temos tido várias conversas muito positivas com alguns tecnólogos, alguns promotores, até fundos, nesse mesmo sentido. Também, ao mesmo tempo, reconheço
que mais vale, às vezes, não estar não querer o ótimo e procurar algo que nos permita uma expressão, a bola a rolar. Nós em Portugal às vezes temos esta mania de pensarmos que somos os nórdicos do Sul sem o enquadramento mental dos nórdicos. E, portanto, às vezes não saímos do mesmo sítio. E acho que nós temos todas as condições para sair do mesmo sítio, se tivermos capacidade de pôr a bola a rolar, como dizia. E depois ir aprendendo com a experiência. Vamos ter que ter sempre cautelas. Vou dar o exemplo de uma cautela que é inegociável. Nós, evidentemente, que quando se trata de floresta, só para dar este exemplo, que possa ser propensa a fogo florestal ou a eventos desta natureza, se arder parte de um talhão que está abrangido pelo mercado voluntário de carbono, temos de ter uma forma de compensar isto. Porque nós não podemos gerar um ativo por um carbono que foi sequestrado num tronco de uma árvore, mas essa árvore ardeu. Esse ativo desaparece nessa hora. Como é que nós arranjamos mecanismos para compensar isto? No fundo, mecanismos de seguro. E é nisso que estamos também a pensar, como todos os esquemas desta natureza internacionalmente. Não escondo, aqui termino, a vontade a prazo de olharmos para isto de uma forma mais abrangente para além de Portugal. Portugal é um mercado pequeno, vamos ter aqui um ou outro desafio de liquidez, utilizando uma linguagem muito economicista, mas, e portanto, por exemplo, acho que valia a pena trabalharmos a prazo no mercado ibérico, e nem digo, e é óbvio que precisamos do mercado europeu. Eu não vejo neste momento, ao nível da União Europeia, a Comissão Europeia, a querer já um mercado europeu, mas por essa razão Portugal achou que fazia sentido ser inovador. Diga-se de passagem, já o fomos há 15 anos, porque há uns anos atrás criámos uma coisa que tinha alguns elementos disto do mercado voluntário de carbono, que foi um projeto no âmbito do Fundo Português de Carbono, no qual, aliás, estávamos os dois trabalhando, que permitiu financiar as chamadas pastagens biodiversas, que são zona de mosaico, de paisagem, de agricultura extensiva, agro-silvopastoril, coisas que as autarcas ouvem todos os dias a falar, e que permitia fazer o pagamento. No fundo, a lógica era esta. Aquela extensão territorial, se fosse para a agricultura de regadio ou agricultura intensiva, recebia uma ajuda da PAC. Mas aqui o antigo secretário de Estado da Agricultura que sabe bem disto. Ora, em vez de... Portanto, a diferença entre esta exploração agrícola intensiva e uma agricultura de sequeiro que retinha carbono no solo, esta diferença era paga por este mecanismo, na altura do Fundo Português de Carbono. O mercado voluntário de carbono, no seu âmago, terá metodologias de contabilização muito parecidas com esta, quando aprovadas. E é isto que temos que pôr a andar, no fundo, sem explicar em detalhe no que é que consiste, porque creio que não era esse o objetivo. São estas algumas considerações sobre esta figura. Estamos muito empenhados no Ministério, na APA, como disse, a falar com muita gente, precisamente para permitir que, no mais curto espaço de tempo possível, possamos pôr este mercado a funcionar, porque também envolve já agora um registro destas metodologias e das reduções, para tornar isto transparente, para não ser uma coisa à porta fechada, em que ninguém sabe o valor dos vários projetos. Pelo contrário, queremos ter total transparência. Ótimo. Uma questão que eu ouço em relação ao mercado internacional, portanto vou colocá-la aqui em relação ao mercado nacional, que é, existem várias questões que se colocam acerca de quem é que procura estes créditos e como é que dinamizamos os créditos. Há situações, por exemplo, há uma iniciativa na qual estou ligado, em que nós temos um excesso de procura e temos dificuldade em oferecer créditos no âmbito florestal na América Latina. Aqui a minha questão é, está acautelado ou está pensado, do ponto de vista do Ministério, uma promoção, digamos assim, do mecanismo do lado de quem procura estes créditos nacionais e sob que capa? Ou seja, o que é que motivaria uma empresa, se presume eminentemente nacional, a participar deste mercado, e o que é que ela poderia dizer com base nessa compra, digamos assim? Bem, a motivação, em rigor, até precede esta proposta, porque batiam-nos à porta todos os dias empresas portuguesas que justamente queriam ir para além
dos seus compromissos regulado, digamos assim, dizendo basicamente isto. Todos os dias nos batem à porta a oferecer créditos de carbono no Brasil, na Costa Rica, onde quer que seja. Nós não temos nada contra isso. Já agora gostaríamos de saber se Portugal, que tem um potencial florestal e outro, já agora gostava de entrar neste jogo, permita-me a expressão. Não vemos razão nenhuma para não tentarmos fazer. E se tivermos que escolher, utilizando uma expressão muito económica, tudo o resto igual, entre comprar um ativo gerado em Portugal, permita plantar árvores, que permita combater fogos florestais e até conservar a natureza e a biodiversidade, nós vamos fazer uma escolha informada. Por um lado. Por outro lado, isto não é nada irrelevante, devo dizer, Portugal tem todas as condições para montar um mecanismo cuja credibilidade internacional seja, eu hoje tenho utilizado esta expressão a propósito de outro tema, mas que seja gold standard, que seja, justamente pela noção que eu dizia anteriormente, como vamos pôr nisto total transparência, nós vamos ter enorme cuidado para não permitir o registro de projetos que possam ser uma trapaça, ok? E se o fizermos, teremos atratividade para esses compradores. Se o não fizermos, ou se não o fizéssemos, seríamos mais um esquema entre tantos outros, que ao fim de meia dúzia de tempos aquilo valia 2 tostões e, portanto, não pagava o projeto subjacente, que é, no fundo, o que estamos a discutir. Eu não quero com isto, já que estamos numa universidade, dizer, insisto neste ponto, que isto é pera doce, que isto é assim e de repente aparece um projeto montado. Todas as questões de monitorização, das emissões, têm que ser tidas em conta. E temos que encontrar um bom equilíbrio entre uma monitorização fiável, rigorosa, mas que não custe os olhos da cara. Porque se for mais caro monitorizar do que fazer o projeto, a probabilidade de haver projetos é 0. E, portanto, temos aqui a ter muita conversa com muita gente para, precisamente, encontrar metodologias. Algumas delas utilizando tecnologia disruptiva, hoje em dia, ao nível da monitorização de projetos desta natureza. Acho que temos que trabalhar nesse sentido. Essa é, pelo menos, a nossa ambição. Portanto, eu creio que temos todas as condições para ser um mercado atrativo e credível, que isso tem um prémio associado. Uma questão, como é que tu vês a interação entre as ações que são feitas no âmbito do mercado voluntário e os instrumentos de política de clima? Isto é uma questão internacional também, é aquilo que nós chamamos em jargão, desculpem o termo, adicionalidade política, ou seja, o mercado está para complementar, está para financiar aquilo que está nos planos já estabelecidos, PNECs, etc. Como é que vês essa situação? Muito, muito, muito tranquila. Pedro, nós trabalhamos nisto há muitos anos e às vezes as pessoas perdem 90% do tempo a discutir coisas que são marginais e não as questões que são centrais. E explico porquê. Não haverá tema de falta de adicionalidade no mercado voluntário de carbono português. Que fica absolutamente claro. E nós, mais uma vez, temos todas as condições para demonstrar ao mundo que conseguimos ter uma política nacional de alterações climáticas super credível e real e verdadeira. Portugal tem uma penetração de energias renováveis de primeiro mundo. Fê-lo, quem se lembra há 15 anos este debate, eram demonizadas as renováveis porque eram caras e porque queríamos é ter gás barato. Se tivéssemos o gás, a dependência do gás que tinha os outros países europeus, tínhamos estado no último ano com gás 1000% mais caro. E o facto de termos apostado a tempo e horas permitiu-nos ter das energias na Europa, embora tenha subido, obviamente, não se compara com o que aconteceu nos outros países. Portanto, já demos provas que, em termos de política climática, não pedimos meças a ninguém. Incluindo a gestão florestal, diga-se de passagem, não vou entrar em pormenores. Por outro lado, há uma coisa que para mim é muito relevante neste mecanismo que estamos a idealizar, que é o de trazer para aqui co-benefícios. Ou seja, se isto fosse só carbono, e garanto-vos que nós discutimos isto imenso na APA, se fosse só carbono, certamente teriam
teria um fluxo, teria compradores, mas isso era fazer igual aos outros. Se fosse só biodiversidade e não carbono, é provável que não existisse. Ou que era um mecanismo de subsidiação direta. Era uma coisa diferente, não tinha um ativo subjacente. E nós tentámos criar uma coisa que permita as duas dimensões, o chamado carbono mais, que é esta dimensão também de poder preservar a biodiversidade. E estamos absolutamente confiantes, vamos assegurar, como digo, então a adicionalidade face aos quadros regulamentares e tudo mais. Não temos falta de necessidade de reduzir emissões no nosso país, porque como há pouco não disse no que é que consistia a neutralidade carbónica. A neutralidade carbónica não consiste, eu gosto de pôr a coisa nestes termos, não consiste em emissões zero em 2050. Isso não vai ser ainda possível. Consiste em que estimamos que em 2050 ainda emitamos em Portugal cerca de 10 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa. Hoje emitimos cerca de 60 e muitos. Passar de 7, 6 e qualquer coisa para 1 é um desafio absolutamente épico, que fique claro. Estes 10 milhões de toneladas têm que ser compensadas com sequestro florestal. E, portanto, nós achamos que nestes 10 milhões há margem para tudo e mais alguma coisa. O mercado voluntário não vai, com toda a probabilidade, assegurar os 10 milhões. É preciso já tirar o cabelinho. Não. Isto é muita emissão. Temos que ter outras medidas. Temos que ter, crucialmente, medidas que permitam não cortar indiscriminadamente e não arder. Mas pode desempenhar um papel e não deixa de ser adicional por isso. Que fique absolutamente claro. Muito bem. Isto era todo o tempo que nós aparentemente tínhamos. Disseram-me há bocado que eu só tinha mais 1 minuto, mas eu ainda te vou pôr uma questão. Abusando aqui da organização. Em Portugal nós temos pelo menos um discurso público muito virado para o mar e para a nossa posição oceânica. Se há coisa que o mercado voluntário, aliás, o mercado de carbono nunca avançou, digamos assim, foi na parte das metodologias relacionadas com pastagens marinhas, etc. Aliás, é sintomático que a primeira vez que eu tive contacto com o tema foi exatamente com investigadores portugueses nesta área. Portanto, a minha questão é como vês essa interação entre o nosso papel do mar e, eventualmente, algumas propostas que assim seriam pioneiras quase a nível mundial, de utilizar, por exemplo, créditos de carbono em áreas de pastagens marinhas ou outro tipo de ecossistemas. Sinteticamente vejo, porque de facto já temos 1 ou 2, e creio que vão ser mais, ideias em cima da mesa em termos do carbono azul, é o que está aqui subjacente. Uma das, entre aspas, mini questões que foram colocadas no âmbito da discussão pública do diploma sobre o mercado voluntário de carbono é que alguém terá feito uma leitura que não abrangia o mercado, eventualmente a zona oceânica, a zona marítima, e nós esclarecemos que nem pouco mais ou menos. Isto é uma mania muito portuguesa, já repararam? Em Portugal temos esta mania de que quando as coisas não são proibidas, ou não são expressamente permitidas, são proibidas. Também não exageremos, e portanto nós obviamente clarificaremos na versão final, mas sempre tivemos presente que faria sentido olhar para essa enorme frente. A metodologia será sempre a mesma, que é colocar em cima da mesa uma metodologia que seja credível, que seja fiável, e se tiver pernas para andar, será aprovado. É esse o objetivo e, como disse, há 2 projetos que estão já em cima da mesa e que estamos já a falar com os seus proponentes para ir olhando para a questão técnica e metodológica, mas tenho a certeza que mais aparecerão. Certo. Muito obrigado. Peço que aplaudam o meu ex-colega.